Fala Dev, bem-vindo a mais uma aula. Hoje daremos continuidade ao curso de Programação Orientada a Objeto, onde veremos sobre heranças. A gente já viu aí a primeira base que foi sobre encapsulamento, agora veremos sobre herança, depois interfaces e por último polimorfismo, para a gente completar aí a base da programação orientada a objeto. Quando falamos sobre herança, a primeira coisa que vem à cabeça é justamente a herança financeira ali deixada do pai para o filho. Então, o pai morreu, eu recebi tantos do meu pai, eu recebi um carro, uma casa, enfim. Não é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje. A gente vai falar sobre herança num contexto mais da parte de genética, da parte de biologia, onde um filho ele herda características dos pais. Ou seja, eu nasci a cara do meu pai, eu tenho o nariz do meu pai, as orelhas da minha mãe, a sobrancelha da minha avó. Então, a gente vai trabalhar justamente isso. E aí, quando a gente leva para a biologia, a gente pega esse fluxograma aqui de genes, né? A parte mais genética, onde tem um pai e uma mãe, que eles se casam, eles se juntam, eles fazem um filho, eles têm esse filho ele herda as características dos pais, esse novo filho, né, ele vai herdar as características do pai e dos avós. Então é essa a ideia, onde a gente vai conseguir criar classes que elas herdam características de outras classes. Ou seja, a gente vai ter classe pai e classe filho. Daí na programação, o conceito de herança é o seguinte, é possibilitar a criação de uma nova classe usando a definição de uma outra classe previamente existente, onde a nova classe ela herda características da classe pré-definida. E aí parece algo muito complexo de se tratar, né? Pô, herda característica, herda não sei o quê. Gente, não é difícil, não é complexo. Até trouxe o exemplo aqui pra gente ver. Então, temos um carro, e aí temos diversos modelos de carros aí espalhados pelo mundo. Fiat, Tesla, Chevrolet, Honda, e todos são carros. Mas o da Tesla ele tem um motor elétrico, tem automação de não sei o que. O da Honda ele tem características específicas, a Fiat tem características específicas, mas não deixam de ser carro. Então todos são carros. E é esse o contexto que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá? Então a gente tem um modelo, uma classe principal, que seria um carro. Quais são as características em comum que todos os carros têm? Então, tem pneus, tem um acelerador, tem um freio, tem uma chave de ignição para ligar. Alguns nem tem mais, né? Então, nem é uma característica tão padrão. Mas tem motores, tem uma forma ali de como o que ele vai consumir para andar. Então, energia, gasolina, etanol. Enfim, a gente tem características específicas para um carro, certo? Mas daí, a gente tem também modelos diferentes. Então a gente tem Honda, Chevrolet, temos alguns outros carros, né? Como eu falei, o Tesla, Fiat. E esses carros em específico, ele tem características específicas nessas empresas. Então a Honda, ela pode ter, por exemplo, uma logo, ela pode ter um assento a mais, ela pode ter um step a mais, características específicas da marca. Só que não deixa de ser um carro. Então, vamos ter um carro da Honda, mas continua sendo um carro, ele vai ter todas as características, todos os atributos e todos os métodos que um carro tem, mas é um carro da Honda com características específicas de um carro da Honda, certo? Mas daí, dentro da Honda, a gente tem modelos também. Não é só, não existe só um tipo de carro da Honda. Tem ali o Civic, o City, tem outros modelos. E esses carros específicos, eles têm questões, características específicas também. Então, o Civic ele pode ser maior, ele vai ter ali um bagageiro que é sedã, que é hatch. Enfim, ele vai ter características muito específicas para ele, para aquele modelo. Mas ele não deixa de ser um carro e não deixa de ser um carro da Honda, né? Então, a gente vai ter um carro aqui que vai ser de um modelo específico, que vai ter características específicas para aquele modelo, que vai ser um modelo específico dentro daquela empresa específica. William, poderia só passar, vai ser um carro da Civic, não sei o quê. Mas, às vezes você vai ter um carro do Honda Civic que ele vai ter uma funcionalidade a mais. Por exemplo, vai ter um porta-copo ali. Ele vai ter um botão que faz chamada diretamente com o celular. Vai ter conexão com a internet. Enfim, vai ser um modelo específico com características específicas. E dentro da Honda, como eu disse, tem características específicas da empresa. Vai ter a logo da empresa, já é uma característica específica, que não é todo carro que tem a mesma logo. Então a ideia é essa, onde um carro da Honda ele vai herdar todas as características de um carro, e o modelo de um carro da Honda ele vai herdar todas as características de um carro e da Honda mesmo, da empresa Honda. Então a ideia é justamente essa, onde o carro ele vai ser o pai da Honda, e a Honda ele vai ser o pai do Honda Civic. E aí o Honda Civic ele vai herdar características da Honda e do carro, a Honda vai herdar as características do carro. E é essa a ideia. E isso se aplica em diversos contextos que existem aí.
Então a gente consegue trabalhar justamente passando características de uma classe para outra, sem ter que replicar. Porque imagina, você vai criar agora um carro para Honda e um carro para Chevrolet. E aí, tu já sabe as características que vai ter. Mas aí tu teria que replicar. Eu vou copiar um código para Honda e eu copiar o mesmo código para Chevrolet, porque eu não quero criar uma classe para o carro. Pô, não é legal. Então você cria uma classe que define o que é um carro. E aí dentro, na hora que você for criar ali o Classic, for criar um model ali do carro da Honda, você já estende ela ali para poder justamente trabalhar com isso. E esse é o conceito que a gente vai atuar hoje. Sendo aí uma definição mais levando ao pé da programação, não sendo a definição geral, uma classe A ela é um tipo de classe B, logo a classe A ela é das características da classe B e a classe B é o pai da classe A, estabelecendo então uma relação de herança entre elas. Ou seja, a gente criou lá uma classe B, uma classe carros, e a gente criou uma classe A que seria um carro da Honda. E essa classe A ela vai herdar o tipo da classe B. Ou seja, um carro da Honda ele é um carro. E eu sei que ele é um carro porque ele herdou o tipo do carro e ele tem as características de um carro. Então essa é a ideia. Porque logo a classe carro da Honda vai ser um carro. E esse é o ponto que a gente vai chegar hoje, que a gente vai ver como que nós vamos construir isso dentro da programação para conseguir justamente estabelecer, crescer e estruturar ainda melhor o nosso código. E agora eu vou aqui abrir o VS Code para justamente praticarmos esse conceito, para você conseguir compreender como que isso funciona na prática. Vamos lá? Certo, já que com o VS Code já aberto, eu vou criar aqui uma pasta de models, tá? Para fazer justamente esses modelos que a gente vai estar trabalhando e criando herança entre eles. E levando, por exemplo, que eu trouxe lá nos slides, a gente vai ter carros, os modelos de carros em sequência, os modelos dos modelos, né? Os modelos das empresas de carros. Então, criar aqui um car model, que vai ser primeiro o modelo de carro, então são todas as características que vai ter, que vai existir dentro de um carro. Depois vamos criar as classes em sequência, as classes que serão filhos dessa classe principal. Então, criar aqui uma class, car model, e vou definir as características que esse carro vai ter. Por exemplo, esse carro ele vai ter um int year. Todo carro ele tem um ano de fabricação. Todo carro ele também tem uma placa, né? String plate. Tem também uma marca. Então todo carro ele vai ter uma marca, um brand. Deixa eu ver outra coisa que todo carro tem. Todo carro também vai ter uma cor. Então string color. Terá aí outra característica importante que é a quantidade de portas. Então door quantity. Vou estabelecer só esses parâmetros para não se estender tanto, não ficar tão complexo. Mas óbvio que todos os carros eles têm algumas coisas em comuns. Mas eu não vou estar aprofundando isso nessa aula. Agora que nós já definimos as características, os pontos que o carro vai ter, nós vamos criar aqui o car model, né? Vamos criar um construtor para esse carro. Então, vamos colocar aqui um required this.range, required this.color, required this.doorQuantity, required this.plate, required this.year, required this. Opa, já foi todos, né? São só 5 características, tá certo? Então, nós temos as 5 características aqui no construtor do carro. E aí, todo carro ele tem alguns métodos em comuns. E eu vou criar 2 aqui, que vai ser o acelerador. E o freio. Teremos aqui o acelerador como método em comum desse carro. Acelerador. E teremos também o freio. William, o acelerador e o freio, eles alteram a velocidade. Não é legal a gente ter uma velocidade encapsulada? Pô, bacana, vamos fazer isso também, porque todo carro ele tem uma velocidade, né? Então vamos criar aqui um int velocidade. E vamos criar encapsulado, tá? Daí o car model ele já até pede para poder tu jogar isso dentro ali do construtor. Porque
ele vai estar dando esse erro aí de como que, pô, tu não iniciou esse valor e aí eu preciso que ele inicie. Então, a única forma que tem de iniciar aqui é no construtor. Mas aí a gente vai iniciar com zero. Porque no início, quando a gente constrói um carro, todo o valor dele vai ser igual a zero, né? Toda a velocidade dele vai ser igual a zero. Daí podemos alterar a velocidade aqui, ó, acelerador, a gente vai aumentar a velocidade desse carro. Vou botar um mais. Opa, mais. E o freio, eu vou colocar aqui uma velocidade menos. E o que acontece se eu precisar pegar a velocidade? Eu posso criar um get aqui, um get velocidade, que vai retornar justamente a velocidade desse carro. Então, se precisarmos pegar a velocidade, a gente pode chamar, a gente só não pode alterar a velocidade diretamente, beleza? Então aqui a gente já criou, então já criamos aqui o modelo do carro, e agora a gente pode criar ali um modelo da empresa, né? Da empresa Honda, com características, só que ela obrigatoriamente vai ter que criar um carro também. Então ela vai ter características de um carro. E agora que nós vamos ver como que isso funciona na prática, como que nós vamos herdar características de uma classe em outra classe. Certo, agora eu já criei aqui o Car Model, né, com todas as características e vou criar um Honda Model, que é um modelo de carro da Honda com as características do carro da Honda. Então eu vou criar aqui o novo model, Honda Model, ponto Dart. E aí eu crio uma classe Honda Model. E aí que entra a brincadeira, que entra o principal ponto de hoje, tá? O Honda Model, ele vai estender um Car Model, porque o Honda Model vai ser um modelo ali de carro também, ele vai ser um carro também. Então, para poder fazer isso, depois que criar o Honda Model aqui, eu vou colocar aqui um extends Honda, Honda não, né? Extend Car Model. E aí ele vai começar a dar um errinho aqui, mas essa é a ideia. Nós estamos criando aqui um Class Model que está estendendo um Car Model. Ou seja, esse Honda Model ele vai ser um tipo Car Model também. E aí ele está dando esse erro porque a gente tem que definir justamente os atributos que terá dentro desse Honda Model para poder preencher o Car Model lá. Então quando eu coloco aqui, olha, vai aparecer essa lâmpadazinha, ele vai pedir, ó, Create Constructor to Call Super Car Model. Então você vai clicar aqui e ele vai automaticamente criar. Deixa eu salvar aqui para formatar o código. Deixa eu formatar aqui bonitinho. Ele automaticamente já cria os parâmetros que tem dentro de um Car Model aqui. Ou seja, eu estou pedindo Year, Plate, Brand, Color e Door Quantity. E aqui ele já pega esses parâmetros e define dentro de um super aqui. Beleza? Então ele define o required, tudo bonitinho e passa para cá. William, mas eu sei que a brand, que é a marca do Honda, é Honda. Então eu não preciso receber como parâmetro, eu posso definir direto. Então a brand dele vai ser Honda. E eu não preciso receber aqui. Então eu estou criando um car model e as informações do car model, que vai ser feito aqui no super, eu posso passar. Eu sei que o ano dele aqui vai ser algo que vai depender do modelo que eu vou criar depois. Não preciso alterar aqui, vou deixar só aqui direto. E aí eu recebo como parâmetro no construtor justamente esses valores. Tá vendo a diferença? Lá no Car Model, quando o valor ele é dentro do model, né, a gente utiliza o TIS. Mas como não estamos utilizando dentro do model, que é dentro de outro model, dentro do model pai, a gente cria um required e dentro do super é que a gente passa. Porque aqui dentro do super ele vai ter justamente as informações do Car Model. Porque nós estamos criando um novo model que ele herda as informações do outro model. E vamos ver já isso na prática quando a gente instanciar o objeto, que a gente vai conseguir ter justamente essas informações, beleza? Mas vamos continuar aqui a construção do Honda Model. Então eu defini aqui que a brand do Honda Model vai ser Honda. Mas ele pode ter qualquer color, ele pode ter uma quantity, plate, year. Isso daqui vai definir na hora que eu for criar um carro lá na frente, na hora que eu for definir, estabelecer ali o modelo específico. E definir aqui todas as características do Car Model. Mas, por exemplo, eu posso ter algumas outras informações dentro do Honda Model. Eu posso definir aqui que ele vai ter um sistema de LED diferente. Eu posso definir aqui que ele vai ter um step adicional. E eu posso querer saber qual que é o tipo de step adicional. Então, string additional step. Eu posso pedir aqui que ele obrigar que todo carro da Honda
ele tenha uma logo da Honda. E a logo da Honda também pode ser Honda Brand, não é em português, né? E aí, tipo, pode ser uma logo mais antiga, uma logo mais nova, enfim, vai ter uma logo da Honda. Nós podemos ter outras características como a lanterna de LED. Então, quero saber qual que é a lanterna de LED que esse carro vai ter, mas vai ser de LED. LED light, LED lamp. Beleza, criamos parâmetros, características que o carro da Honda vai ter. E aí, vamos adicionar no construtor. Da mesma forma como fizemos no modo anterior. Então, required, só que vamos utilizar o this. Additional step. Required this. Ponto Honda Brand. Required this. Ponto LED lamp. E aí, daí já criamos o Honda Model. Onde temos esses 3 parâmetros que eles são específicos para o carro da Honda. E temos esses outros 4 parâmetros que eles são específicos para todos os carros. E aí nós já temos o Honda Model, podemos criar também aqui métodos, por exemplo, vai ter um botão mostrar logo, show brand, por exemplo. Quando eu apertar esse botão ou quando eu chamar esse método, ele vai, sei lá, ativar uma luz dentro do carro que vai mostrar a logo dele numa lâmpada ou vai mostrar uma logo escondida lá, uma coisa que está dentro do carro. Posso criar esse método também, então, sabe, print e eu dou um print no Honda Brand. Só isso, eu só estou criando esse método para dizer que a gente tem um método, mas óbvio que nós poderíamos ter umas coisas mais específicas. Então, estou falando aqui que todo carro da Honda ele vai ter lá um show brand, que vai ser para mostrar a brand. Que essa brand ela fica escondida, por exemplo, e aí eu chamo ela aqui nessa hora, beleza? Então é essa a ideia de como que isso vai funcionar. Mas agora eu vou criar aqui uma instância aqui embaixo, vou criar só um void main aqui, para vocês verem como é que funciona a questão de instanciar esses objetos. Já que nós já temos esse Honda Model que está estendendo. Então, por exemplo, se eu fosse criar um carro que ele fosse só o Honda Model, sem estabelecer lá antes o modelo ou qualquer outra coisa, só quero criar um Honda Model, eu posso criar. Então, eu estou criando aqui um Honda Model, que vai ser um Honda Car, que vai ser igual um Honda Model. E aí eu estabeleço aqui os padrões, os parâmetros que ele está pedindo. Deixa eu salvar. Então, qual que vai ser a color dele? A color vai ser red. Qual que é a quantidade de porta? Vão ser 4 portas. Opa, string, né? Nossa, eu botei como string, não era string. Tem que ser inteiro lá. Olha aqui, tá como string, tem que ser inteiro aqui. Ele vai dar errado no car model. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para ficar melhor a visualização. E aí aqui vai ser int também ao invés de ser string. Então, vamos receber um int aqui. Daí aqui embaixo, quantidade de portas vai ser 4. A placa pode ser aí qualquer coisa. O ano também é para ser int, né? Eu criei int assim, então isso é 2020. O step adicional, ele é um string, né? Vai ser um step simple step. Qual que é a logo da Honda? Então, new logo, por exemplo. E qual que é o tipo de LED? Colocar aqui uma LED full. Então criamos aqui o Honda Car, que é um Honda Model, né? Que ele é do tipo Honda Model, só que o Honda Model ele é do tipo Car Model. E aí lembra que a gente criou lá no Car Model os próprios métodos que ele teria? E não está dentro do Honda Car, tá vendo aqui, ó? Dentro do Honda Model, a gente não tem esse método aqui. Mas dentro do Honda Car, eu posso chegar e chamar o acelerador. Como assim, William? Como que tu está chamando o acelerador? Sendo que não tem nenhum acelerador aqui, nenhum método de acelerador dentro do Honda Model. Justamente por isso, a gente estendeu as características do Car Model e quando a gente faz essa extensão para cá, a gente traz as características do Car Model para dentro do Honda Model. E podemos utilizar como se o Honda Model fosse literalmente um Car Model, porque querendo ou não, um carro da Honda é um carro e a gente pode utilizar esses métodos que estão dentro do carro. Então, eu chamei aqui o acelerador, vou chamar o acelerador aqui umas 3 vezes. Eu quero saber qual que é a velocidade desse carro. Posso pegar aqui o Honda Car, ponto, velocidade. E eu vou colocar um print para visualizarmos. Então, print, Honda Car, ponto, velocidade. E aí, quando executarmos aqui, é para dar 3, né? Porque só está adicionando um lá, a gente poderia estabelecer um método melhor.
Mas a ideia é justamente essa. Então, quando executarmos aqui, vai sair um 3, porque a gente pegou a velocidade do Honda Car. Só que a velocidade, ela está dentro do Car Model, ela não está dentro do Honda Model. Mas como ele estende o Car Model, novamente, repetindo, né? Ele vai estender as características, os pontos, os métodos, os estados que tem dentro do Car Model. E a gente consegue jogar justamente isso para dentro do Honda Model e trabalhar com esses valores quando criarmos um Honda Model. E isso facilita demais a nossa vida. Certo. Agora que nós já temos o Honda Model, a gente pode ter um carro específico da Honda. E aí nós vamos lá e vamos criar um novo carro da Honda. Vamos criar um Civic aqui. Então vamos criar um novo arquivo que vai ser um Civic Honda Car Model.dart. Ele vai ser um Civic ali da Honda, que também é um carro. Eu vou até mudar esse nome para poder não ficar muito repetitivo. Então vai ser um Civic Honda Model. Então o Civic Honda, que é o modelo do carro. Vamos criar uma classe chamada Civic Honda Model. E vamos aqui estabelecer as chaves, tá? Deixa eu só voltar aqui no Honda Model e vou apagar aqui esse meme. Ele vai atrapalhar a gente ali na frente. Deixa só o model. A ideia é que dentro da classe ali, dentro do arquivo de model, esteja só o model, não pode ter nada mais. Eu só criei aquilo dali para testarmos, para ver como é que estava. Mas o ideal é você não fazer isso. Por favor, não faça isso no seu algoritmo, tá? Dentro da parte, dentro do arquivo de model, só mande exclusivamente, especificamente o model. Então, a gente criou aqui a classe Civic Honda Model. Daí, o Civic Honda Model, ele é um tipo de carro da Honda. E o carro da Honda é justamente esse Honda Model que nós criamos aqui. Então, vai ter aqui o Honda Model, que ele está estendendo o Car Model. E se o Civic está Civic, né? Civic aqui, o Civic Honda Model, ele é do tipo Honda Model, então vamos estender também. Então, extends Honda Model. E aí ele vai dar o mesmo erro que deu lá, quando a gente estendeu no modelo anterior. Ele vai ter que importar aqui, né? Também sempre que a gente for utilizar coisas de outros arquivos, a gente tem que importar esse arquivo. E aí eu posso criar um super lá. Então, create constructor to call super Honda Model. Quando eu salvar aqui, ele estabelece aqui justamente os parâmetros que nós teremos dentro, que tínhamos dentro do Honda Model, que precisávamos para criar um Honda Model, e a gente estabeleceu esses parâmetros aqui. Ah, William, eu já sei qual que é a quantidade de portas do Civic. Ele é 4, então eu não preciso receber ela como parâmetro. Por que eu vou precisar receber? Ah, a color do Civic ela pode mudar de acordo com o modelo que foi criado. A placa também, o ano também. Ah, o step adicional, ele não pode mudar, sempre vai ser o mesmo. Então, não preciso ter ele. Já defino diretamente qual que é o step adicional. Então, step simples. Simple step, né? Simple step. Eu já sei qual que é a logo da Honda que vai ter aqui. A gente vai ter uma logo da Honda que vai ser a new logo. E a lâmpada de LED sempre vai ser a mesma também. Eu não preciso estar... Todos os carros, todos os Civics, eles têm a mesma lâmpada de LED. Então eu vou colocar aqui um LED lamp normal. Um normal LED. Normal LED. Aí definimos. A gente vai precisar desses outros parâmetros. Então a gente não precisa aqui desses dois aqui. A gente só precisa daqueles 3 para poder criar o Civic Honda Model. Só que dentro do Civic, nós podemos ter outras características. Por exemplo, podemos ter um Civic que é hatch ou sedã. Isso é tranquilo. Então, vou criar aqui um bagageiro type. Então, string bagageiro type. Podemos ter um pneu type. Deixa eu ver o que mais que a gente pode ter ali. A gente pode ter um tipo de banco. O banco pode ser de couro, pode ser de pano. Então, string banco type. O que mais? A gente pode ter um rádio. Por exemplo, Bull Harris rádio. Se o carro tiver rádio. Se não tiver, ele não vai ter. Então, a gente vai ter aqui algumas características. Eu vou criar só essas 4. E aí, eu vou dar uma ideia para vocês de um ponto que eu nem ensinei lá no curso de Dart. Mas é bem legal vocês aprenderem, que é a utilização de enums. E o que é enum? Enum é quando você precisa criar um tipo, um type para alguma coisa,
E aí você estabelece ali quais são os possíveis tipos para ele. Quase como se você estivesse criando um tipo. Eu sei que isso cabe numa aula, mas vocês fiquem à vontade para pesquisar por enquanto, que a gente vai fazer isso mais depois. Mas a ideia aqui é a seguinte. Eu tenho aqui um bagageiro type. Eu posso vir aqui, criar um enum chamado bagageiro type. Abre e fecha os chaves. E dentro desse bagageiro type, eu crio os tipos que eu vou ter para esse bagageiro. Então, eu vou ter aqui um hatch e um vírgula sedã. Opa, ele tá dando um errinho aqui. Por quê? Constant define name for this line. Acho que eu ficaria assim, hatch. O ideal é assim, hatch não é maiúsculo, tá, gente? Sedã. É de outra linguagem que o padrão é maiúsculo. Então, a gente criou aqui um bagageiro type, um enum bagageiro type, que é um enumerado de bagageiro types. E ao invés de eu receber aqui uma string, eu vou receber agora um bagageiro type. Daí, na hora que eu for construir lá, eu posso pegar aqui, por exemplo, vai ter aqui um this.bagageiro type. E você setar diretamente. O bagageiro type dele vai ser um bagageiro type.sedã, ou vai ser um .head. Isso ele facilita a nossa vida porque a gente consegue estabelecer quais são os tipos existentes. A gente não precisa passar em string e sair verificando. E se o cara digitar outra coisa? Então a gente define que o tipo que ele vai criar ali é justamente de um desses dois. Porque ele não consegue criar um outro tipo porque só tem esses dois tipos para ser criado. Então a ideia é justamente essa do enum. Fique à vontade para pesquisar. Depois a gente vai estar dando uma aprofundada melhor nisso quando a gente for lá para o Flutter, beleza? Mas a ideia é essa. A gente vai criar aqui, vamos colocar como required o this.bagageiro type. Outra coisa, a gente tem aqui um banco type, então a gente pode criar um enum também para o banco type, então banco type. Vamos criar dois também, couro e pano. E aí, ao invés de receber um string, a gente vai receber um banco type. E a gente, não é o pneu, não é o banco type, a gente vai ter aqui um banco type no banco type. Banco type. E vamos ter também um pneu type. Então, enum pneu type. Vamos criar aqui. A gente pode ter, sei lá, vou colocar um pneu de chuva. Chuva pneu. É um pneu type de chuva, um normal. Então a gente pode ter esse pneu. Na real, ao invés de criar chuva normal, vamos botar assim um aro 15. Aro 16. Então a gente tem esses tipos aí, tem 17, 18, enfim, vou colocar só esses dois, a gente poderia colocar mais. E aí aqui no pneu type a gente vai receber um pneu type. Vamos adicionar aqui no construtor, require this.bancotype, require this.ressádio, require this.pneutype. Então já temos aqui. Poderíamos ter alguns métodos também específicos para o carro, né, para o Civic aqui. Então, por exemplo, o Civic ele pode ter aqui um botão para ligar o rádio. Então, ligar turn run rádio. William, se não tiver rádio, como é que ele vai ligar? Então, não vai ter como. Então, a gente verifica se has rádio. Então, print rádio ligado. Eu não vou estabelecer essa lógica aqui mais profunda, mas a ideia seria a gente trazer algo mais específico para isso daqui. A gente teria esse método aqui de turn run rádio e vamos criar um turn off para desligar, né? Um turn off. E aí a gente vai só desligar aqui, rádio desligado. Então já criamos aqui. Daí já temos todos esses pontos. A gente pode pegar aqui e voltar lá no Honda Model e criar aqui alguns types também, né? A gente pode criar alguns enums para essas coisas aqui. Qual que é a Honda Brand? A gente pode criar aqui o enum de Honda Brand. Então, enum Honda Brand. Quais que são os tipos? A gente pode ter aqui um old brand, um old logo, na real, e um new logo. Vai ter uma logo velha e uma logo antiga. E aqui no Honda Brand a gente vai receber um Honda Brand. Daí, aqui na brand lá do carro, eita, vai dar errado aqui, porque a gente está definindo lá no carro principal, qual que é a marca, né?
Mas aqui a gente vai ter que utilizar a brand, a Honda Brand, que é a brand específica aqui da Honda, né? A gente vai ter um brand também para o carro específico. Mas isso daí a gente pode criar ali, já que a gente cria. Então o Honda Brand, ele vai ser dentro desse tease aqui, e a gente vai criar lá no construtor do Honda Model. Que aí seria aqui, ó, a gente vai ter o Honda Brand, está dando erro, que ele vai receber um new logo. E aí que ele está recebendo como string, né? Que está sendo aqui o new logo direto. Mas eu já sei qual que é a brand, então eu posso pegar lá o Honda Brand ponto new logo. Então eu tô falando que a brand desse carro vai ser o Honda Brand ponto new logo. Beleza? Daí a gente pode criar outras coisas. Vou voltar até no Car Model aqui, olha. A gente tem a brand do Car Model. E a gente pode criar um enum com todas as brands que nós podemos criar um carro. Então, Car Brands. E aí a gente pode criar aqui um Honda. Podemos criar aqui também por exemplo, um Fiat, um Tesla, enfim, podemos ter esses tipos de car brands. E aí, quando a gente for receber a brand aqui, a gente vai receber um car brands, ao invés de receber só uma coisa específica. Daí, na hora de criar aqui, ele está dando erro porque ele vai receber justamente um car brand e não uma string. E aí, para a gente passar aqui diretamente, a gente pega lá o car brands ponto Honda. Então, eu estou definindo que o tipo de brand vai ser um carbrands.honda, beleza? Então, já aprendemos aqui um pouquinho de enum, que era uma coisa adicional para essa aula. E aí, criamos aqui o Civic Honda Model com todas as especificações. Poderíamos criar aqui uns enums para isso daqui também, mas não vamos criar agora. Vai dar só um pouco mais de trabalho, daria um pouco mais de trabalho para a gente criar. Daí, vamos voltar aqui no menu inicial, no Heritage Car. E aí, dentro do nosso menu, deixa eu até remover esse arguments que não é necessário. Podemos fazer o seguinte. Podemos criar aqui um novo carro do Civic. Então vamos criar um novo objeto que é um Civic Honda Car. Então, por exemplo, eu comprei um Civic agora. Vou criar aqui um Civic Honda Model. Então, Civic Dual. O Civic Dual vai ser aqui o Civic Honda Model. E ele vai ter suas características. Deixa eu colocar aqui um ponto e vírgula no final para formatar. E qual que é a cor? A cor vai ser branca. Poderia ter um enum de cor? Poderia, não tem problema nenhum. Qual que é a placa? A placa não tem como ter um enum, porque a placa vai ser um texto que vai ser gerado lá. Então, LGK KGL. Qual que é o ano? O ano 2020. Qual que é o tipo de bagageiro? E aqui ele já recebe o enum. Então, um bagageiro type vai ser um sedã. Qual que é o tipo de banco? Banco type de couro. Tem rádio? Tem. True. Qual que é o tipo de pneu? Pneu type A16. Então nós criamos um Civic aqui, que tem a cor branca, tem a placa tal, tem o ano, tem um tipo de bagageiro, o tipo de banco, que ele já tem rádio, tem um pneu type. E se eu preciso acelerar o meu Civic? Como é que eu faço? Pega aqui o Civic Dual, ponto, acelerador. E aí eu já chamo o acelerador. William, mas tu não tá nem chamando nada do carro model aqui. Não, mas eu estou estendendo o Honda Model. E ele justamente também está estendendo o carro model. Ou seja, eu criei um pai que criou um filho, que eu criei outro filho. Esse filho, ele não foi criado com base nas características do avô, mas ele tem características do avô dele. Por exemplo, o carro model aqui, ele tem um acelerador. E aí, como a gente já estava estendendo, a gente estendeu uma coisa que estava estendendo ele, a gente vai ter o acelerador no Civic Dual. E a mesma coisa eu posso pegar a velocidade, se eu quiser. Eu posso pegar lá no Civic Dual e posso pedir para mostrar, né, um show brand. Eu posso mostrar a brand. Eu quero saber qual que é a cor do carro. Civic Dual, color, né? E aí a gente consegue justamente trabalhar dentro dessa extensão, passando de um pai para um filho e herdando essas características, o que facilita muito. Se eu quisesse criar outro tipo de carro, outro modelo de Honda carro, poderia criar, sei lá, vou criar um Honda City. E eu vou estabelecer ali as características, criar um novo modelo, fazer toda a definição, e aí eu consigo justamente escalar e aplicar isso dentro do contexto, beleza? Então, pessoal, é isso. Obrigado por terem assistido até o final. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu vou deixar alguns exercícios aqui na plataforma para vocês treinarem.
E qualquer coisa, só chamar no suporte. Valeu, tchau, tchau, até a próxima aula.